Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa segunda parte de nossa segunda aula de profetas maiores, amém? Aonde nós estamos aqui analisando o livro do profeta Jeremias, continuando aqui. E nós já vimos aqui o contexto histórico, vimos também o conteúdo do livro, e agora nós vamos analisar aqui o esboço do livro de Jeremias, ok? Dentro daqui, do esboço, baseado aqui na palavra, eu abri aqui a Bíblia, que nós vamos estar passando por esse assunto, né? Logo no capítulo 1 de Jeremias, é justamente a parte conhecida como o momento da vocação de Deus na vida de Jeremias. É aquela parte que Deus chama Jeremias, fala que ele é vocacionado, que o Senhor consagrou ele, né? Antes que fosse formado no ventre, já o conhecia, né? Jeremias olha para Deus, vira e fala: olha, Senhor, não me mandes, porque eu sou somente uma criança, ou seja, eu ainda não sou adulto, não sou igual um profeta, sou jovem ainda. Aí Deus olha para ele e fala: Jeremias, não fale, eu sou uma criança, porque tudo que eu te mandar falar, você vai falar, e aonde eu te mandar, você vai também, Jeremias. Então, tudo tranquilo. Eu te dei por profeta às nações. Entendeu? E eu te pus aí para arrancar. Né? É interessante. Está aqui no capítulo 1, no versículo... Vamos aqui no versículo 9 em diante. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha o versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Interessante. Nós temos aqui arrancar, derribar, né, que é derrubar, destruir, arruinar. Eu te ponho para isso, Jeremias. Você vai fazer essas 4 coisas. E também, as outras coisas boas somente só fala 2 vezes, né? Para edificar e para plantar. Ok? Aí o que acontece? Deus olha para Jeremias e fala o seguinte: Jeremias, é a continuidade aqui. O que você está vendo? O que você está enxergando aí, Jeremias? Uma visão de Jeremias. Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Essa visão está ligada naquilo que foi falado no versículo anterior. Por quê? Se ele viu uma vara de amendoeira, é porque ela foi arrancada do pé de amêndoa. E Deus virou e falou aqui, ó: Jeremias, eu te ponho para arrancar, para derrubar, para destruir, para arruinar. O que você está enxergando, Jeremias? Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Aí Deus olha para Jeremias e fala o seguinte: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu velo, Jeremias.
Se você está vendo uma vara arrancada aí do pé de amendoeira, é porque eu velo, né, pela minha palavra para a cumprir. Eu falei a você que eu estou botando você para arrancar. Aí, nós temos no versículo 13 em diante, outra vez Deus vai e pergunta, vem e fala com Jeremias. Jeremias, o que você está vendo? Ó, Senhor, eu vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Né? Por quê? Embora a Babilônia, né, digamos, aqui Jerusalém e Babilônia, lá do outro lado, só que o exército da Babilônia estava lá no norte, ok? Estava no norte. Então, quem está vendo, Jeremias? Estou vendo uma panela, rapaz, está no fogo, hein? O negócio está borbulhando lá, a panela no fogo. A boca dela vem do norte. Então, o que é essa panela fervendo? Deus vai falando aqui, entendeu? Que do norte ele vai vir para estar acertando Jerusalém, acertando o pessoal da desobediência. É o exército da Babilônia que já estava no norte. Ok? Então nós estamos aqui só conversando, analisando. Né? No esboço de Jeremias, que nós estamos falando aqui, né? O primeiro ponto, nós temos aí o chamado de Jeremias, que nós acabamos de analisar esse chamado. Temos também uma coleção de discursos. Irmãos, está tudo aí, estou botando na tela, com passagem bíblica. Essa coleção de discursos vai do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 33, versículo 26. Então, o que tem nessa coleção de discursos? Temos os primeiros oráculos, ok? Primeiro oráculo. Temos o sermão do templo e abusos no culto, assuntos diversos, eventos na vida de Jeremias, está aí tudo com passagem bíblica. Leia a palavra de Deus, analise. Seca e outras catástrofes, advertência e promessas. A santificação do sábado. Lições do oleiro. Essa passagem é muito conhecida, a gente já ouvimos ministrações, pregações, tem até hinos, né? Deus ele virou para Jeremias e falou: Jeremias, desce à casa do oleiro. E lá eu vou te fazer ver. Darei a mensagem, Jeremias. Vou dar a mensagem para você. Jeremias ele vai e vê o oleiro. O oleiro, né? Sabemos que é a pessoa que trabalha fazendo ali a olaria, né? Fazendo vasos de barro, entendeu? E na roda, né? O que acontece? Jeremias viu quando o vaso estava ali, não estava seco, estava sendo trabalhado no oleiro, na mão do oleiro. E de repente, aquilo que estava sendo trabalhado se despedaçou. E o oleiro pegou aquela massa e refez e fez lá, bateu, né? Fez um novo vaso. Aí Deus olhou para Jeremias e falou: Jeremias, por acaso eu não posso fazer dessa maneira com o meu povo, Jeremias? Claro que Deus pode. Então foi a mensagem do Senhor para Jeremias. Vamos lá? Temos também oráculos contra leis, profetas e também o povo. Está aí do capítulo 21 até o capítulo 24. Aí temos o exílio babilônico, que vai do capítulo 25 ao capítulo 29.
E temos também o chamado O Livro de Consolação, que vai do capítulo 30 ao capítulo 35, ali no versículo 19. Observem bem, você que está estudando, se você não abre a palavra de Deus, se você não verificar as passagens bíblicas, não fizer a leitura, você não vai adquirir conhecimento, ok? Há pessoas que querem tudo assim, mordido, mastigado. Pessoa não quer nem mastigar a comida, quer que outra pessoa mastigue, tire e põe na boca da pessoa. É mastigado. Então, o que eu estou falando para vocês nesse exemplo mastigue você. Procure o conhecimento. O conhecimento em si, a sabedoria, o aprofundamento na palavra, depende muito mais do aluno do que das aulas ministradas em si. As aulas são parâmetros, são direcionamentos, mas a sabedoria adquirida depende muito mais do esforço do aluno. Vou falar aluno geral, aluno, aluna, ok? Então, vamos continuar. Dentro do esboço do livro de Jeremias, temos o terceiro ponto, que é apêndice histórico. Advertências a Zedequias. Revogada a libertação de escravos. E temos o exemplo dos recabitas. Pastor, eu nunca li sobre esse negócio do exemplo dos recabitas. Leia. Está tudo aqui aparecendo na tela com passagem bíblica. Leia a palavra de Deus. Analise. Ok? Temos o quarto ponto do esboço do livro de Jeremias. Julgamentos e sofrimentos de Jeremias. Jeoaquim e os rolos. É quando Jeoaquim, o rei Jeoaquim, queima os rolos da profecia. E isso porque Jeremias estava preso. Ele deu esses rolos nas mãos do seu escriba, né, o copista, o Baruque. E Baruque levou o rolo até lá. Aí volta Baruque, meu senhor, profeta Jeremias, o rei queimou o rolo. Jeremias queimou. Pega lá vamos botar na linguagem de hoje, pega lá o papel e caneta, vamos escrever tudo de novo. Vou começar a ditar, você escreve aí, Baruque. Né? Vamos embora. Capítulo 37 ao capítulo 40, nós temos o cerco e queda de Jerusalém. Né? Cerco e queda de Jerusalém. Lembrando aos irmãos que o livro do profeta Jeremias, os seus escritos, não estão, já foi falado isso aqui na nossa primeira parte dessa aula, primeiro vídeo, que o livro de Jeremias não está em ordem cronológica, ok? Então, temos aí o cerco e queda de Jerusalém no capítulo 37, indo até o capítulo 40, no versículo 6. Se aprofunde no conhecimento, analisa isso, lê isso. Verifica essa queda ali, a trama toda, como aconteceu. Temos aí Gedalias e o seu assassinato. Ok? A fuga para o Egito. Jeremias no Egito. Está aí tudo com passagem bíblica. Oráculos para Baruque. Está aí no capítulo 45
versículo 1 ao versículo 5. Aí nós temos aí o quinto ponto do esboço, que são oráculos contra as nações estrangeiras, que vai do capítulo 46, versículo 1, até o capítulo 51, versículo 64. Aí nós temos aí profecias, oráculos contra o Egito, os filisteus, Moabe, né, contra os moabitas, contra os amonitas, contra os edomitas, contra Damasco, que era a capital da Síria. Nunca confunda Síria com Assíria. É diferente. Profecia, oráculos contra Quedar e Azor, contra Elão, contra a Babilônia, oráculos contra a própria Babilônia. E temos aqui o sexto ponto, ok, do esboço, que é apêndice histórico. Vai do capítulo 52, versículo 1 ao versículo 34. Aí nós temos o reinado de Zedequias. Repete novamente. Entendeu? Por quê? Essa cerca e queda de Jerusalém tem lá no capítulo 37 até o capítulo 40. Mas aqui tem um apêndice histórico. O reinado de Zedequias, cerco e queda de Jerusalém, sumário de 3 deportações. Capítulo 52, versículo 28 ao versículo 30. Nós já ensinamos que o povo de Judá, ok? Eles foram levados para o cativeiro babilônico em 3 levas. E temos, no finalzinho do livro, a libertação de Joaquim. A libertação do rei Joaquim, que foi o último rei. Ok? Então, você leia, analise, verifique. É um negócio muito bonito. Deixa eu só dar uma olhadinha com vocês aqui rapidamente. No capítulo 52 aqui de Jeremias. Capítulo 52, versículo 1. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Líbna. Não é o profeta Jeremias, tá? Jeremias de Líbna. Versículo 2. Fez ele, o Zedequias, o que era mal perante o Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Versículo 3. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Sucedeu que, em o 9º ano do reino de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês,
Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, a cidade, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. Versículo 5. A cidade ficou sitiada até a 11º ano do rei Ezequias. 11º, então 11º, 11. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra. 7. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor, e se foram pelo caminho da campina. Ao versículo 8. Porém, o exército dos caldeus, vou falar caldeus, estão referindo a Babilônia, ok? O exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército desse se dispersou e o abandonou. 9. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e este lhe pronunciou a sentença. Ao versículo 10. Matou o rei da Babilônia os filhos de Zedequias à sua própria vista, bem assim todos os príncipes de Judá em Ribla. 11. Ao 11. Vazou, furou, né? Os olhos de Zedequias, atou-o com 2 cadeias de bronze, levou-o à Babilônia e o conservou no cárcere até o dia da sua morte. Do versículo 12 em diante, irmãos, é destruição, é botando fogo, né, no templo que foi construído por Salomão, chamado aqui de Casa do Senhor, entendeu? É botando fogo em tudo, é levando o pessoal cativo, é fazendo várias situações, cortando em pedaços as colunas de bronze que estavam ali na frente do templo, né, da Casa do Senhor, do templo de Salomão. Pegou as bacias, panelas, tudo que era utensílio ali do templo. Então aqui vai, desmonta tudo, quebra tudo, arruína tudo, tira tudo. Irmãos, tudo aqui é levado, né, a Ribla, ali ao rei da Babilônia, ali por Nebuzaradã. Tem versão que fala Nebuzaradão. Então vai falando aqui o número de judeus que foi levado cativo. Vem falando tudo aqui. Aí no finalzinho que vai mostrar ali a libertação ali de Joaquim, tirando ele ali do cárcere. É porque tem toda uma história. Para você entender isso aqui, você tem que ler o livro de 2 Reis, 2 Crônicas, analisar. Ir lá para o capítulo 39 de Jeremias, para estar analisando essas questões, essa queda, essa destruição. É importante para o teu conhecimento.
Vamos estar dando uma pausa por aqui. Tem muita coisa a ser lida, vista, analisada. E nós temos aí o livro de Lamentações de Jeremias pelo caminho. Senhor abençoe a todos. Graça e paz em Jesus. Amém.